você vai fazer um passeio numa praça e você encontra lá o banco da praça, os aparelhos de academia, os brinquedos, a grama, a areia, a pedra, o passarinho, os insetos que estão te picando, você consegue classificar quais desses elementos que eu falei são seres vivos e quais não são seres vivos? Para classificar os seres vivos, existem algumas características que a gente encontra nos seres vivos. A presença de um ciclo de vida é uma característica de todos os seres vivos, porque os seres vivos precisam nascer, se desenvolver e vão crescer e um dia vão morrer, certo? Então a presença do ciclo de vida é uma das características que você pode dizer, aquele tem vida, já aquele outro não tem. Outra característica que você pode classificar se o ser tem vida ou não é a reprodução. Porque se o ser não consegue se reproduzir, ele não vai ter descendentes e daí não vai continuar a sua espécie, não vai continuar a vida. Então, a presença da reprodução é outra característica que caracteriza os seres vivos. A necessidade de energia, se esse ser vivo precisa se alimentar, se ele obtém energia, é outra característica dos seres vivos, porque os seres vivos necessitam de energia para sobreviver. Lembrando que na necessidade de energia existem duas formas de obter energia. Uma são os seres que são autótrofos, que eles conseguem produzir o seu próprio alimento independente de outros seres, e existem os seres heterótrofos, que são aqueles seres que necessitam de outros seres vivos para se alimentar, tá? Então existem dois tipos de obtenção de energia. Outra característica que os seres vivos possuem é a reação a estímulos, tá? Os seres vivos reagem a estímulos. O que são esses estímulos? São estímulos ambientais, que são a luz, a temperatura, a umidade. Então, quando a gente recebe muita iluminação, a nossa pupila fecha, essa é uma reação a estímulo. Quando a planta está crescendo, se desenvolvendo, o caule dela busca a luz, a raiz já busca o lugar mais escuro, é uma reação a estímulo. Então, os seres vivos, eles têm reações a estímulos diversos, tá? Esses estímulos são ambientais, são estímulos externos, como a temperatura, se está muito calor ou se está muito frio, o nosso corpo vai reagir como forma de proteção, tá bom? E a última característica, né, presente nos seres vivos, que a gente consegue reconhecer a presença da vida ali ou não, é a organização celular. Porque os seres vivos, todos os seres vivos, exceto os vírus, né, que daí a gente não vai entrar em detalhes, mas retirando os vírus, todos os seres vivos possuem células, tá? E essas células se organizam, essas células, elas produzem, elas têm metabolismo, tá? Então, todos os seres vivos têm células, exceto os vírus, que para alguns autores não são considerados seres vivos. Dentro dessa questão de célula, existem dois tipos de células. As células procarióticas e as células eucarióticas, tá? Então, existem organismos que têm um tipo de célula, procariótica no caso, e outros organismos têm outro tipo de célula, que é eucariótica. Então, dependendo do organismo, ele vai ter um tipo de célula ou outro tipo de célula. Na célula procariótica, o material genético, sabe? O DNA, aqueles cromossomos, eles não estão preservados, eles não estão dentro de uma membrana, eles estão soltos ali dentro da célula. Já numa célula eucariótica, existe um cário, existe uma membrana que protege esse material genético, deixa ele separado das outras coisas que tem dentro da célula. Pensando também nessa questão de organização celular, existem seres que são unicelulares, ou seja, eles são formados por uma única célula, e existem seres que são multicelulares, ou seja, eles são formados por várias células, não apenas uma, tá bom? Nos seres unicelulares, a gente encontra mais bactérias e protozoários, e os seres multicelulares são as plantas, os animais, a maioria dos fungos, tá bom? Um beijão da sua professora!